Amém? Todos estão felizes nessa noite? Mais uma oportunidade que Deus nos concede para aqui estarmos novamente em união para falar da Tua santa palavra, falar da Tua santa graça, do que Ele tem como providência nas nossas vidas, né? Então, irmãos, nos dias atuais, escuta só, nos dias atuais, muitas igrejas irão ficar vazias. Escuta isso. Hoje, a nova era, a tecnologia, está tirando pessoas da presença de Deus, está arrancando pessoas. Hoje o que veio para facilitar, de fato, está dificultando a interação entre o homem e Deus. E as pessoas, elas não têm mais essa visão. Elas não conseguem enxergar isso. As pessoas acham que pecado é só o quê? Mentir, roubar, prostituir. Não. O pecado, ele tem graus que aos seus olhos físicos parecem coisas inofensivas, mas são ofensivas a Deus. O próprio Paulo nos ensina que tudo é lícito, mas nem tudo vem. Ou seja, há de fato uma extração de evidências daquilo que pode agradar ou desagradar a Deus. E quem se apoia em Deus não vive uma vida segundo aquilo que acha no seu entendimento, mas busca a revelação do entendimento do alto, de Deus. É esses que vivem o sobrenatural com Deus. É esses que vivem coisas mais profundas com a lei do Espírito. Se nós habituarmos em conhecer mais de Deus, Ele não vai se deixar, Ele vai se permitir ser achado. Ele não vai se esconder de você. Deus, Ele quer que você o encontre. Deus quer que você tenha um encontro com parte dEle, com o Espírito dEle. A pessoa que vai interceder pela tua vida é aquele que clama com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus. A pessoa que mais intercede pela tua vida, que clama pela tua vida, que quer de fato apresentar você ao reino do Pai, é o Espírito Santo de Deus. Agora você imagina, o próprio Jesus recebe essa impartição de Deus. Recebe o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele repousa sobre quem? Jesus. O Espírito Santo repousa sobre quem? Agora você, nós temos o mesmo privilégio. E nós não podemos ignorar isso. Não podemos olhar como algo natural, algo que possa ser de fato opcional, como se não tivesse tanta importância. Escuta, isso é um estado de necessidade, para que seja gerado vida dentro de você. As pessoas, elas andam perdidas aí fora, no seu próprio entendimento, apoiada na força do seu braço, apoiada naquilo que acha. Escuta, quem vive a palavra de Deus não vive de achismo, vive de certeza. Não vive do que eu acho, mas vive da revelação, da condição que Deus implantou diante das nossas vidas. Eu não sei você, mas eu escolhi me apoiar nas Escrituras Santas. Eu escolhi me apoiar no Espírito de Deus da verdade. Por quê? Porque a palavra dele é Espírito e vida. A palavra dele traz vida para dentro de nós. A palavra dele traz a essência que nós precisamos para permanecer de pé. Aleluia. A gente tem que ter essa compreensão. E diante disso, nós vamos entrar num texto em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu quero que você preste bem atenção, porque o Espírito de Deus, ele está revelando a palavra. Ele está falando da palavra. E o que é que você veio para ouvir nessa noite? O pastor ou o Espírito Santo de Deus?
Se a palavra dele é espírito e vida, então nós temos que receber esse alimento na nossa alma. Para quê? Permanecer. Para que, igreja? Permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. Nem todo mundo tem Deus. Tem muita gente que fala que tem Deus, mas não tem nada a ver com o caráter de quem Deus é. E o que acontece nos dias atuais? Existe um emocionalismo que está invadindo as igrejas. Está invadindo o campo chamado a mente do ser humano. Está trazendo um engano aonde essas pessoas estão andando na força do seu braço, do seu intelecto moral, ignorando a existência de quem é Deus. E tudo que Deus ele deseja é que o homem ele permita que o Espírito dele tenha participação nas nossas vidas. E tudo que eu quero é que o Senhor seja participante de todos os momentos da minha vida. Eu não sei qual é a escolha que você tem feito, mas eu não tenho escolhido segundo aquilo que eu acho. Eu tenho me apoiado nos fundamentos de Cristo Jesus, na palavra de Deus. Então Paulo ele vai dizer aqui pra gente, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, assim, ó: segui a paz com todos. Vou dizer novamente, eu quero que você frise bem cada palavra que vai ser dita aqui nesse versículo, para que você receba a interpretação daquilo que Deus ele quer trazer à clareza da sua mente. Então eu quero que você absorva cada palavra que vai ser dita aqui nessa noite. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia, ou seja, a tua espada na mão. Não feche ela. Amém? Vai dizer assim, ó: segui a paz com todos. E há o quê? Escuta, o próprio Paulo, instrumento de Deus, está nos trazendo uma orientação. Ele está dizendo, devemos seguir o quê? A paz com todos. Veja só. E a santificação, sem a qual ninguém... Existem requisitos que está sendo estabelecido, imposto diante de nós. Veja o versículo 15 que vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ele está dizendo que alguém vai te tirar da graça de Deus? Não. Ele está dizendo, você, tome cuidado para que você não saia da presença de Deus. Ele está revelando, o cuidado não é de quem está ao teu redor. O cuidado é unicamente seu. A responsabilidade é unicamente sua. Vou dizer novamente. Tendo cuidado, ou seja, vigiando, de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E toda ela, muitos se contaminam. Olha só. Que nenhuma raiz de amargura brotando, surgindo dentro de quem? Do próximo de você? De você. Veja só. Não vos perturbe. Tira a paz de quem? Do próximo a sua? Ambos. Porque tem uns perturbados aí, não tem não? Tem ou não tem? Que tenta perturbar vocês. É ou não é? Mas o que nós estamos aprendendo aqui? Que a responsabilidade de manter as raízes que alimentam os frutos do Espírito em nós é nossa. E o alerta que Paulo ele impõe diante da igreja, tanto nos tempos atrás quanto nos dias atuais, ela segue dentro do mesmo padrão. Veja que só mudou a época, veio novas eras, tecnologia, mas a forma do adversário trabalhar na vida do homem continua sendo a mesma. Ele só buscou outros caminhos, outros meios, mas com a mesma essência, com a mesma influência, com o mesmo peso de contaminação. E isso está unicamente ligado ao quê? A algo que nós chamamos de espírito, alma e corpo. E esse acesso de sentimento
Aonde ele brota, aonde ele surge, é justamente dentro do homem. É justamente nos seus pensamentos, nas suas emoções. É justamente na tua mente, pensamento, emoção, sentimento. Até o quê? Romper uma barreira e acessar o seu coração. Quando o homem, ele perde esse muro de proteção em teu coração, o adversário, ele acessa. E quando ele entra nesse grau, basicamente, o homem se torna dominado pelo adversário. Ele se torna dominado pelo quê? Desceu para o coração, já era. Já era. Por isso que a própria palavra de Deus vai dizer, de tudo que você tem, guarde o teu coração. O coração é um acesso secreto que Deus, ele quer se revelar ali. Mas as pessoas nos dias atuais, elas não conseguem ter essa visão. Então elas se entregam às próprias emoções, se apoiam na sua própria justiça. Não, é desse jeito. É daquele jeito. Não, eu vou fazer assim, porque eu quero assim. Escuta, não funciona desse jeito. Quem é dependente de Deus não anda sobre a sua razão emocional. Anda sobre a certeza no fundamento da palavra, daquilo que produz vida. Nós vamos ver que toda raiz de amargura, ela tem poder de brotar, sim ou não? E quando ela brota, principalmente quando ela nasce no coração, ela tem o poder de privar o homem da graça de Deus. É isso que Paulo, ele tenta nos alertar, é não deixar sentimentos facciosos acessar o teu coração. Porque o nosso estado de espírito foi projetado para que o próprio Espírito de Deus repouse sobre ele. Agora o Espírito de Deus, quando repousa sobre nós, ele nos traz o quê? Diga, domínio. Então quando vem os pensamentos, quando vem quando vem os pensamentos, vem um sentimento, vem a emoção, eu consigo o quê? Frear. Eu não me entrego às paixões, ou seja, as coisas chamadas emoção. Não me lanço a esse campo, eu não me rendo, não me curvo, não me dobro a emoção. Quando eu tenho o Espírito, quando eu tenho o domínio de Deus, quando vem as tentações, o pecado camuflado, porque o que Paulo está nos apresentando aqui é um pecado gravíssimo, é um pecado camuflado, é um pecado que na grande maioria das vezes isso se torna algo comum. As pessoas disparando ira, raiva nos dias atuais, e tem gente que dá risada vendo o quê? A destruição. Porque quando Deus, ele brota as raízes dele dentro de você, o que vai ser produzido? Paz, amor, benignidade, mansidão, prudência, vida é gerado dentro de você. Então o que acontece? As pessoas que estão repousando ali próximo a você, elas têm o acesso aos frutos que são gerados através da tua vida. Então elas podem provar do fruto da paz, elas podem provar do fruto do amor, elas podem olhar para você e dizer, você é diferente. Por quê? Porque os seus frutos são vistos. Porque quem de fato você é está sendo revelado exteriormente. Porque, por qual condição? Porque a sua identidade está aqui, ó, no seu coração. Quem você é está aqui, ó. Você de repente na frente das pessoas, dos seus pais, mães, autoridades, vocês podem querer tentar ser alguma coisa, fingir ser alguma coisa, ter uma personalidade diferente da qual você é. Mas você somente se engana e engana aqueles que são emocionados também. Mas quando você vive o governo do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica se a pessoa ao meu redor também vive na dimensão do Espírito. Há uma sintonia, uma conexão. A gente chama isso de, nos dias atuais, voltar das coisas ruins, influência. Porque aquilo que você carrega tem o poder de influenciar outras pessoas. Aquilo que você carrega tem o poder de contaminar outras pessoas. Por quê? Porque você oferece frutos. Você oferece aquilo que você carrega. Então você não só tem um poder
de se condenar, mas levar pessoas à condenação, pelas práticas iníquas colocadas por meio do seu corpo. Então você consegue enxergar o grau da responsabilidade que eu e que você carrega? É algo que não é para ser assumido com medo de ir para o inferno. Não. No vocabulário, dentro dos filhos, para aqueles que servem a Deus, não existe medo de Deus. Quem tem medo de Deus é Satanás. Para quem é filho, carrega temor. E o que é temor? Responsabilidade. É o homem que carrega a responsabilidade e não se priva de colocar em prática aquilo que foi delegado a ele, e ele coloca em prática com amor. Ele tem prazer em deleitar-se nas coisas do Senhor, em assumir responsabilidade nas coisas do Senhor. Então ele não é movido pela tua emoção, ele é movido pela certeza que lhe foi apresentada no seu secreto. Escuta, existe um particular que nós devemos desenvolver com Deus. E se você ficar esperando por homens, tu vai se decepcionar. Se você se apoiar em homens, você vai se decepcionar. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 34, vai dizer assim, ó: e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? O doutor, homem culto na palavra, ele olha para Jesus na simplicidade, mas cheio da autoridade do Espírito, e o interroga dizendo: qual é o maior mandamento? Presta atenção. Nós estamos falando de homens iletrados, mas que desconhecem da lei do Espírito. Homens que carregam doutrina, mas desconhecem a revelação de quem Deus é no seu secreto. É uma coisa muito séria, que hoje as pessoas não têm mais interesse em buscar. Hoje elas se apoiam no seu conhecimento limitado e não permite achar aquele que se permite ser achado, o próprio Deus. Jesus, ele olha para eles e diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele diz o quê? De todo o quê? Coração. De toda a tua alma. E de todos os teus pensamentos. Tudo isso está dentro de você. Coração, estado de espírito. Alma, estado de emoção. Aleluia. Pensamento, o que você escolhe por intermédio daquilo que está sendo emanado, tanto exterior quanto interiormente. Então o próprio Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o quê? A alma, preste bem atenção nisso. A alma é o assento. Diga comigo: a alma e a mente é o assento. É a base dos pensamentos, das emoções, das paixões, dos desejos, do apetite, dos afetos, e dos propósitos. Você sabia disso? Não sabia? Pois é. Na tua alma se concentra esse pacote completo, que interliga ao teu corpo e o quê? E o teu espírito. É espírito, alma e corpo. A ordem que o próprio Paulo ele revela aos Tessalonicenses, ele está dizendo: a santificação, para poder se manter irrepreensíveis para a vinda do Senhor, quando ele vir te buscar, é se manter no estágio de espírito, alma e corpo. Ele está dizendo: a base, o sustento, espírito, é revelado na alma, e da alma é revelado ao corpo. Ou seja, quem você é espiritualmente vai refletir sobre a tua alma, interiormente em você. E quem você é interiormente, você reflete através do exterior, o seu corpo material. Por quê? Porque o teu espírito e a tua alma é imaterial. É algo que não pode ser tocado.
é abstrato, não pode tocar. Mas dentro desse campo há sentimento, que eles estão reservados dentro desse corpo para te dar a oportunidade de escolha em meio a um conhecimento que chega a você. E o conhecimento é: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Adão e Eva comem do fruto do conhecimento. Deus agora ele permite o homem, de fato, distante dele, sem acesso a ele, permite ao homem uma oportunidade de se aproximar dele de volta. De que forma? Através de Jesus Cristo. Através do arrependimento. Através do conhecimento libertador. Quando você busca conhecer Jesus, e você caminha agora dentro de uma verdade, num estágio de renovação de espírito, sendo conduzido pelo Espírito da verdade, Deus agora ele se une contigo e te faz ser diferenciado daquilo que a terra é. Você já não é cidadão dessa terra. Você é cidadão dali, ó, do céu. E hoje Deus ele escolheu lançar o Espírito de vida, o Espírito Santo, sobre nós, justamente para nos privar de uma condenação para uma eternidade. E ele nos ensina aqui o quê? Você vai aplicar isso através daqueles que te perseguem. Porque o meu amor revelado a você, juntamente com o princípio do temor que os meus filhos carregam, gera o cumprimento da minha vontade. Então você já não anda mais segundo a sua vontade. Os seus pensamentos já não são mais os fundamentos para você seguir uma oportunidade de vida, não. Os seus fundamentos agora é Cristo. Você se apoia agora na palavra da verdade. Você agora está classificado para uma vida eterna com Ele. Sabe, quando o próprio Deus, Ele nos traz essa clareza, Ele está dizendo: ei, busque uma renovação de espírito. Busque uma renovação de alma. Busque uma renovação de corpo. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito presta culto constantemente. Nós estamos dentro de um templo. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Nós estamos aqui para invocar o nome de Jesus. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para nos colocar à disposição para que Ele faça algo segundo a vontade dEle. Porém, as outras 22 horas, porque são 2 horas de culto, né? As outras 22 horas, será que a vida que você levou, o comportamento que você assumiu, de fato, ele se tornou uma prestação de culto da forma que você lidou com a vida, com as pessoas, com os amigos, com os parentes, com a sua parentela, a sua família no geral? Porque o maior testemunho não está com o microfone na mão, não está com a câmera aberta na sua cara. O maior testemunho é a forma que você conduz o seu estilo de vida. Hoje as pessoas disputam lugares mais altos dentro das igrejas. Hoje pessoas disputam em buscar ser conhecidos. Hoje pessoas disputam em tocar em microfone, colocar a cara em câmeras, em países, em lugares. Escuta, nós podemos fazer tudo isso simplesmente com os 2 joelhos no chão. Nós não precisamos de câmera para tocar as nações. A nossa oração justa, ela toca as nações. Nós não precisamos de câmera para se aparecer, não. Nós queremos que o céu reconheça quem nós somos. É diferente. Enquanto muitos homens se apoiam em buscar ser conhecido e a fama, se torna desconhecido do céu. E é algo que compromete as pessoas para uma eternidade, porque o estado de sentimento da tua alma não é passageiro. O seu corpo é passageiro. Mas a tua alma, ela é para a eternidade. E a tua alma sendo eterna, ela continuará tendo o quê? Sentimento. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Agora, veja só. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías não, Apocalipse capítulo 21.
versículo 4. Vou tentar ser o mais breve possível. A Bíblia diz, preste bem atenção: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são... Porque as primeiras coisas são o quê? Ou seja, esse salto aqui é do plano físico para o espiritual. É quando a tua alma agora ela desprende do corpo. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó, mas a alma ela segue uma direção. O próprio Jesus está trazendo a revelação ao apóstolo João, dizendo: veja as coisas que eu te mostro em espírito. Ouça as coisas que eu te mostro em espírito. Anota tudo. Escreve tudo. Ele teve uma revelação no espírito, alma e corpo. Por quê? Ele está fundamentado, unânime com Deus. O próprio Paulo diz: aqueles que se unem a Deus se tornam só espírito com Ele. Então, embaixo de uma autoridade, de uma revelação de quem Deus é, o próprio Deus revela também quem Ele é na vida de João. O apóstolo João agora ele escreve dizendo: olha, lá não haverá mais tristeza, lágrima. Ele está dizendo, aí você tem que lidar com as suas emoções. Aí você tem que construir um caráter. Aí você tem uma responsabilidade que está nas tuas mãos. Aí você tem um zelo. Para quê? Para preservar uma vida para uma eternidade. E quais são as consequências das pessoas que de fato se privam de tudo que é ofertado nessa vida para fazer parte do novo céu e da nova terra? Escuta, preste bem atenção. Para fazer parte disso aqui, ó, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Lá não vai haver a tristeza. Lá não vai haver a angústia. Lá não vai haver aflição. Lá não vai haver mais pranto. Não vai haver mais clamor. Porque as primeiras obras, as primeiras coisas, elas são passadas. Quando você escolhe construir o que vem de Deus na tua vida, você volta para Ele. Você acessa Ele como foi no início. Mas se você foge do padrão que é estabelecido pelo próprio Deus, você também não vai ter um gozo eterno com Ele. Você se torna alguém desconhecido. Por quê? Você foi amante de si mesmo. E vai ficar com os deuses dessa terra. E vai sofrer justamente para uma eternidade. O próprio Deus, Ele dá oportunidade para nós a todo instante. A Bíblia fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que é gerado a oportunidade para mim, para você, a todo instante. João capítulo 4, versículo 23 vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em espírito. Preste bem atenção. Porque o Pai procura a tais que assim adorem. Deus é espírito. Versículo 24. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Escuta, existe adoração em espírito. Quem consegue atingir esse nível? Aqueles que constroem um caráter de Deus sobre a tua vida. Aqueles que assumem responsabilidade com Deus. Aqueles que não abrem mão de Deus pelas coisas da terra. E o que isso é gerado? A revelação de quem Ele é na tua vida. Então, se apoiar no conhecimento do homem é uma coisa. Conhecer a Deus, de Deus ser revelado a você dentro do seu secreto, é outra coisa.
Então o homem hoje apoia na lei, no conhecimento dele, na faculdade dele, mas o céu reconhece o profeta. O céu constrói e elege os profetas. Enquanto homens brigam para subir no altares, para disputar conhecimento, nós disputamos nosso joelho com o templo, aplicando mais tempo em buscar a presença e a revelação de quem Ele é. Eu não sei você, meu querido, mas uma das chaves que vai trazer a preservação para o teu coração, o domínio da tua emoção, é a oração. É algo indispensável que muitos não querem mais nos dias atuais. Eu vou dizer novamente, muitos não querem nos dias atuais. Por quê? Porque lhe toma tempo, lhe requer tempo. E hoje as pessoas não têm tempo mais para Deus. Se doer, fica tranquilo, que o Espírito Santo está aqui para curar. Vou dizer novamente, hoje as pessoas não têm tempo para Deus. E isso acaba afastando a presença de Deus de você mesmo. Cara, você é o único que perde, não é eu, não é ninguém, é você. E o que acontece? Quando você desconstrói algo que Deus ele quer construir em você, a sua geração ainda responde por isso. O marido morre. Você acha que os devedores não vão cobrar da esposa? As pessoas que o marido devia, ele faleceu. Você acha que eles não vão atrás da esposa? A dívida é o quê? Existe essa transferência no plano espiritual. Essa delegação, onde nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, que se chama maldição hereditária. Provérbios capítulo 4, versículo 3, vou dizer novamente. Sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo, ele está falando para você guardar dinheiro? Ele está falando para você guardar as coisas da terra? Ele está dizendo o quê? Guarde o quê? Porque dele procede o quê? As fontes da vida. A manifestação de Deus. Deus quer correr rios dentro de nós. Ele quer fluir rios dentro de nós. E nós precisamos permitir, dar o acesso ao Espírito Santo para que nós venhamos provar dessa fonte. Quantas pessoas criticam a religião cristã dos dias atuais? Quantas pessoas não gostam e não se identificam? Por que não se identificam? Porque elas nunca conheceram a Deus. Ela sempre buscou religião para suprir a sua necessidade. Ele sempre buscou a religião para suprir a sua carência. Ele sempre buscou a religião para suprir algo aonde ele está vazio. Você pode ver. Por que você hoje está aqui? Porque você é vazio? Porque você quer alguma coisa de Deus? Porque você é um interesseiro? Ou você está aqui porque conheceu Ele ao ponto de amar Ele com todas as suas forças, a tua alma, com o teu coração? É isso que gera em você um caráter de alguém adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. É a verdade de Deus sendo revelada dentro de você, corrompendo agora as mentiras exteriores, corrompendo os enganos exteriores, corrompendo tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que de fato é cronológico, passageiro. Salomão diz, tudo isso é vaidade, ou seja, é esterco. Você tem tempo para buscar conquistas, mas a maior conquista, que é a salvação, você descarta, você ignora, porque você prefere viver um prazer maior aqui, momentaneamente. Escuta, é muito sério isso. Você está entendendo que se você tem um corpo, respira, Deus te deu a oportunidade de construir algo, desenvolver algo. E esse algo é é ser unânime com Deus, pronto. Glória a Deus. Miséria e queima, né? Glória a Deus. Amarra aí qualquer tipo de coisa que vem para atrapalhar. Amém? Então,
Você precisa gerar isso dentro de você. E as pessoas, quando elas começam a ver agora a imagem e a semelhança de Deus em você, falam, nossa, você é crente, você agora é evangélico? Vamos dizer assim. E tem gente que faz questão de olhar na sua cara assim, e fala assim, ó, você é evangélico agora? Aí você olha bem na bola dos olhos assim, ó. Não sou evangélico e nem sou crente. Eu sou servo de Deus. Por quê? Porque eu encontrei Ele através da oração. Eu encontrei Ele através das consagração. Eu resolvi buscar Ele de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu decidi me apoiar não segundo aquilo que eu acho, mas num entendimento que me traz uma garantia para uma eternidade. Porque o que Ele tem para mim não é passageiro como essa vida é passageira. É algo que vai me suprir para uma eternidade. Aleluia. Se você aprende a guardar o teu coração, você aprende agora a zelar dos teus pensamentos, você aprende agora a doutrinar as suas emoções, você coloca freio nas suas intenções e você mantém uma integridade que é a revelação de quem Deus é no seu coração. Deus, Ele reconhecia homens íntegros. José, homem justo. Jó, homem justo, fiel. Jesus, filho amado. Saulo, porque me persegue, eu te conheço. Escuta, Deus conhece o caráter que está no teu coração. Você pode sorrir para mim, mas Deus te conhece, rapaz. Você pode, muitas das vezes, vir aqui sorrir, falar que está feliz, mas só Deus sabe o que está no teu coração. A amargura que muitas das vezes entrou através do quê? Ofensa. A intenção, preste atenção, querido. A intenção de Satanás é de alguma forma fazer com que você abra legalidade em você mesmo, para que ele possa agir na tua vida e trazer destruição para você. Aqueles que são blindados não vai se influenciar com você. Aqueles que se preservam, guardam o teu coração, ele não vai se influenciar com pessoas que estão contaminadas. Preste atenção. Se você está aqui nessa noite é porque há algo bom de Deus na tua vida. Há uma repreensão porque há um cuidado de Deus na tua vida. Você não veio para cá porque simplesmente você quis vir. Algo mais forte emanou dentro do teu coração e te impulsionou em vir aqui. Eu tenho certeza que quando você tomou essa decisão no teu coração, a tua mente tentou te burlar dizendo, não, mas era melhor já fazer isso, resolver aquilo. Mas você sentiu uma voz bradando no teu coração dizendo, vai lá, vai lá. Você não veio aqui à toa, você veio aqui porque Deus, Ele tem algo para a tua vida. Glória a Deus. Vamos buscar a revelação de quem Deus é, querido. Para nós trazermos o freio para a carne, para nós trazermos o freio para a emoção, para nós nos mantermos ligados na vida, na verdadeira fonte que é Deus, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus que nos leva a Ele, que faz essa ponte para nós acessarmos a Ele. Nós devemos aprender por onde é os acessos, as portas que Satanás, ele visa para tentar infiltrar nas nossas vidas, para o quê? Para nós preservarmos a nós mesmos, para que as raízes de amargura não brote em nossos corações. Não é isso que Paulo ele está dizendo aqui? Para que as raízes não brote aonde? No vosso coração. E olha aqui, em Mateus 22, versículo 38, vai dizer assim, ó. Este é o primeiro mandamento. Versículo 39. E o segundo mandamento é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti. Escuta. Amar o teu próximo é responsabilidade sua. É um dever que todo ser humano deve assumir. Por quê? Porque é através do ser humano que na grande maioria das vezes você entra no descontrole emocional. Aquelas pessoas que vêm e conseguem te tirar do sério. Conseguem tirar a paz de espírito que você carrega. É porque
Porque você ainda não está alicerçado e não soube lidar com as suas emoções. Você de fato ainda não desenvolveu raízes mais profundas, e o próprio Deus, ele traz essa exemplificação dizendo: ei, está perdendo a paciência, por quê? Vai orar mais. Como que nós vamos controlar a nossa emoção? Oração. Emoção, oração. Glória a Deus. Como nós vamos controlar a nossa emoção, igreja? Oração. Na medida que você ora, Deus, ele coloca freio em você. Na medida que você ora, você traz domínio para a tua alma, domínio para o teu espírito, domínio para as tuas emoções, para o teu corpo. Vocês estão entendendo? Isaías capítulo 11, versículo 2. Veja que o próprio Isaías traz uma revelação. Ele vai dizer assim, ó: e repousará sobre ele o Espírito. Ele está falando da revelação da vinda de Jesus, de uma aliança que o próprio Deus havia feito com a nação. E ele diz: e repousará sobre ele o Espírito de quem? Então veja só, como eu conquisto o repouso do Espírito? Através da fé, da oração. Eu preciso de fé para acessar a Deus. Eu preciso de fé para andar com Deus. Eu preciso de fé para obter os dons. Eu preciso de fé para herdar a salvação. Por quê? A fé, a confiança é o que te conecta a um ser supremo. É alguém que você de fato escolhe descansar, confiando nele e esperando dele um respaldo, uma intervenção. E na medida que nós nos curvamos em oração, ninguém ora sem fé. Se você muitas das vezes está desanimado, a tua fé te faz ajoelhar para orar. Você fala: eu não estou com vontade, mas pela fé eu vou. Pum. Pela fé, Abraão, ele se tornou pai de nações. Um dos homens conhecidos. Ele não visou isso, mas o próprio Deus já tinha isso implantado sobre ele, porque andou com Deus. Veja que Deus tem coisas grandes para quem anda com ele. E o próprio Isaías está dizendo aqui, ó: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento. Por que tem um Espírito do entendimento? Porque você, na sua alma, tem uma emoção que te dá um entendimento errado, que te dá um entendimento que te faz tomar decisões erradas. Se há um entendimento na dimensão do Espírito, é porque Deus, ele quer se mover em nós no Espírito. Se o próprio Jesus recebeu o Espírito de Deus, e ele foi um modelo perfeito para trazer a exemplificação a mim e a você, é sinal de que nós devemos também receber o Espírito de Deus. E na medida que o Espírito de Deus, ele repousa sobre nós, ele nos traz o quê? Um espírito de sabedoria, que é a revelação das coisas que o homem desconhece. Ele me dá também o espírito de entendimento, me traz a compreensão, a reflexão da natureza do Espírito, ignorando as leis enganosas aqui da terra. Ele me traz também o espírito de conselho, porque o espírito de conselho, o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele veio como para nos convencer, ou seja, um conselho. E na medida que o conselho ele vem, ele traz o quê? Fortaleza. Por quê? Ele limita você em certas coisas. Ó, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então vai até aqui. Peraí. Se eu sei que daqui para lá eu estou sujeito a cair, e o Espírito Santo fala, vai só até aqui, eu tenho que respeitar o quê? A voz de Deus, do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque ele zela de mim, ele cuida de mim, ele de fato enxerga aquilo que eu naturalmente, no entendimento natural, não compreendo. Mas ele me apresenta ao ponto de me preservar, ou seja, a repreensão de Deus é um cuidado de Deus na tua vida. Enquanto as suas emoções te faz escravo dela, vítima dela, te afunda na amargura e te causa destruição para uma eternidade. Por isso que muitos não querem seguir a vontade de Deus. É por conta disso. Por quê? É estabelecido dentro de nós mandamentos, leis, preceitos, uma responsabilidade que vem do alto.
E o texto segue dizendo, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele diz no versículo 2, e deleita-se-á no temor. Ele está dizendo, ei, escuta, a base para você acessar o Espírito de Deus é o quê? O temor. Pega a chave aí. Você quer mais de Deus? Vai pegando a chave. Vou dizer novamente. Quer mais do repouso do Espírito de Deus? Deleita-te. Deleitar-se-á no temor ao Senhor. Descansar em quem? Por intermédio do temor. Temor, essa palavra temor é cumprimento daquilo que está interligado ao caráter de quem Deus é. Responsabilidade. Eu cumpro porque eu temo, respeito, tenho reverência, reconheço quem Ele é, reconheço a sabedoria dEle, a plenitude de quem Ele é, a soberania dEle. Então, quando Deus ele se revela a você, você reconhece quem? A soberania dEle. E você passa o quê? A temer a Ele. A temer no sentido de respeito e não de medo. Quem teme no sentido de medo é Satanás. Quem teme no sentido de medo é os filhos da ira. São as criaturas que desconhecem o seu Senhor. Essa é uma grande realidade. São pessoas que de fato ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E ele diz, vai seguindo. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Ele está dizendo o quê? Não julgará segundo os seus olhos naturais. Os seus pensamentos naturais. Porque a porta da emoção são os olhos. A porta que age, acessa a sua emoção são os ouvidos. A porta que acessa as suas emoções, ela tem porta de entrada. São a boca. Para quê? Para acessar o seu coração. A partir do momento que entra aqui, desce para cá, já era. Por que tem pessoas que elas manifestam? Elas estão possessas completamente, porque já desceu. A raiz já está aqui. Ó. Mas tem pessoas que muitas das vezes elas estão buscando a Deus, mas tem um espinho na carne. Tem algo exteriormente que tenta invadir a todo instante a tua mente para manipular, para fazer que algo desça ao teu coração e você se aparte de Deus para se tornar vítima dos próprios ataques do adversário. Então, seguindo, ele diz: deleita-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Você está compreendendo a responsabilidade que tu carrega? Tu não tem compromisso com a igreja, não. Tu tem compromisso com o céu, rapaz. A responsabilidade não é minha, não. É sua. É na vida de vocês. Quando há um cuidado de Deus, Deus faz o quê? Ele pega alguém pela mão, né? Deus não pega assim, né? Só quando Ele quer. Não. Ele pega a gente pela mão e fala, ó, aconselha meu povo, ajuda meu povo, doutrina meu povo. Eu vou te mostrar coisas e eu quero que você agora alerte o meu povo acerca dessas coisas. Então, quando Deus levanta um líder sobre a terra, é para te ajudar. Ajudar o quê? A você se aproximar de Deus. Conhecer quem Ele é. Mas eu estou dizendo para aqueles que são levantados por Deus e não para aqueles que são levantados no seu entendimento. Aqueles que visam CNPJ, não estou falando desses. Eu estou falando aqueles que de fato visam o céu, visam a alma. Não visa status. Glória a Deus. Visa o anonimato. Aquele que não fica gritando por avivamento. Não, ele não grita. Ele queima enquanto ora no seu coração. E quando ele está ministrando, ele não chama por avivamento. Por quê? Porque a palavra que está dentro dele é viva. Isso traz vida para um povo. Isso
só quem consegue ter essa revelação, sentir isso, ter essa percepção, é os que andam na dimensão do Espírito de Deus, da verdade. Você consegue sintonizar nessa frequência celestial. Aleluia. Sabe, querido, o seu entendimento, ele serve para duas coisas. Para te julgar, julga a si mesmo, trazendo condenação, e acaba influenciando, julgando o teu próximo. O seu entendimento, moralmente falando, só serve para isso. Só para julgar. Enquanto há um Espírito superior, o Espírito Santo, que nos ensina a descansar no julgamento. Teve uma pessoa que disse para mim assim: pastor, me contou uma situação, e diante dessa situação, essa pessoa, diante de um cenário, começou a apontar causas de pessoas. Começou a dizer assim, ó, assim. Olha só, preste atenção o quanto isso é sério. E naquele momento eu disse: como você é bom para julgar as pessoas, né? Mas você conseguiu enxergar o arrependimento na vida dessas pessoas? As pessoas só enxergam aquilo que ela carrega. As pessoas só enxergam aquilo que elas são. Elas não enxergam segundo os olhos de Deus, segundo a visão bíblica, segundo os fundamentos bíblicos. Então, se apoiar no seu próprio entendimento é morte na certa. Você vai perecer, filho. Você vai perecer, filho. Eu creio que aqui não tem ninguém que vai perecer. Mas essa mensagem eu tenho a certeza que vai cruzar nações. Por quê? Porque Deus quer que seja assim. Não é algo que nós visamos para buscar status, jamais. É algo que nós nos apoiamos e Ele traz a revelação, a condição, a proporção na medida daquilo que nós colocamos como sujeição diante dEle. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Glória a Deus. Vou dizer novamente. O entendimento, a revelação do Espírito, o Espírito da verdade, ele traz a nós um entendimento que nos traz justificação, justificativa. A palavra de Deus, ela nos justifica constantemente. O homem não deve se apoiar no seu entendimento, mas sim aprender a descansar. Não foi isso que Isaías diz? Deleitar-se-á. Não foi isso que Isaías diz? Descansar em quem? E não se apoiar no seu intelecto moral, nem no que você vê, nem no que você ouve, mas em quem te justifica. Então, Paulo, ele nos alerta o que? Dizendo, porque o Senhor corrige o quê? O que ama. E açoita a qualquer que recebe, ao quê? Recebe por filho. Sabe quem consegue ouvir uma repreensão de Deus e ser edificado? Os filhos. Porque um filho sabe muito bem reconhecer a voz de um pai. E essa natureza de quem reconhece e aceita já é a doutrina do Espírito. Já é algo que você não busca uma compreensão. Você, por natureza espiritual, você já se torna. Deus te repreende. É uma revelação santa. É um cuidado santo. É uma repreensão santa. O que acontece? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No seu estado de espírito, você tem uma aceitação por natureza e você consegue entrar em concordância e ter a revelação que é o cuidado de Deus na sua vida. Mas vai repreender um ímpio. Vai repreender uma pessoa que ainda não é nascido da água e do Espírito. Não quero mais saber de crente. Não quero mais saber de igreja. Só presta para julgar. Escuta, é a própria palavra que
estabelece uma justiça que te coloca diante de um tribunal, querido. E quando Deus levanta pessoas para se apresentar diante de você, é Deus recorrendo ao seu favor. Ele está recorrendo antes que o martelo bata e você não tenha mais chance, muito menos oportunidade. Por isso que as pessoas hoje, elas, quando vão receber uma palavra de correção, elas tratam como uma ofensa. É aí onde entra a sabedoria do Espírito. Não repreenda o tolo. Viu que não está havendo aceitação? Ignore, para que haja paz. Haja paz para quê? Para não privar você da salvação, da graça. Por quê? Porque raiz de amargura, ela pode descer e contaminar você, e agora já não é mais um que está fora da presença de Deus, é dois, porque deixou descer para o coração. Sabe, é tão perigoso e as pessoas não conseguem ver isso. Quantas situações eu passei, que eu tive que engolir seco, fechar os olhos e só agradecer ao Senhor. Já passei cada situação, querido, que as pessoas diziam, você é bobo. Eu dizia, não, eu sou servo. Você é besta. Eu sou obediente. Se fosse eu, não deixava. Eu deixo, porque eu me apoio em uma justiça superior. Escuta, enquanto você busca se apoiar na sua vontade, você se torna vítima de você mesmo, você se torna vilão, você se torna alguém que vai colher as próprias consequências daquilo que você buscou como justificativa própria. Mas se você buscar a justificativa de Deus, Ele se responsabiliza para com a tua vida. Deus está trazendo a doutrina do Espírito, o ensino do Espírito para essa igreja. Deus está implantando isso em nós, na nossa natureza espiritual, porque nós não fazemos parte desse mundo contaminado. Você consegue notar isso? Você consegue recepcionar isso, receber isso? Hã? É isso que você busca? Eu busco esse caráter de Deus revelado em mim. Eu busco isso constantemente, porque eu bem sei que as características de Deus em mim vai me levar a descanso de Deus em mim. Vai me trazer paz, gozo, mesmo em meio às aflições. Deus nos ensina a todo instante, perdoa o que te fere, perdoa o que te magoa, perdoa o que faz isso com você, faz aquilo que te ofende. Bateu num lado, deu o outro. Se pedir para andar 1 milha, ande 2. Cara, é muito sério. O próprio Jesus já sabia de tudo isso, ele passou por tudo isso. E ele não deixou as suas emoções falarem mais alto, ao ponto de sufocar a voz de Deus e ele não ouvi-la. Chega momentos, chega estágios que Deus, ele até mesmo se silencia para ver se você vai se entregar às emoções ou vai se manter confiante. Deus ficou em silêncio quando Jesus estava naquela cruz. Foi ou não foi? Ele dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Foi ou não foi? Eloi, Eloi, sabachthani, né? Ele fala, né? Glória a Deus. Ele clama, fala, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi um grito de socorro, basicamente. Mas Jesus estava apoiado numa confiança, numa fé, numa certeza que tudo aquilo, por mais que fosse doloroso, tinha uma causa maior. E que quando passasse aquela fase, as lágrimas já não iriam existir. A dor já não iria existir. Sabe, quando ele se apoia, você se apoia na fé, na certeza de quem Deus é, querido, a circunstância não tem poder de nos afastar de Deus. A circunstância passa agora a não ter poder de arrancar, nós não permitimos ser tirado de nós, que é a presença dele. Porque nós escolhemos perseverar. A pessoa que carrega justiça tem traços de perseverança no espírito dele, na alma dele, no corpo dele.
Então as lutas vêm, mas continua confiante, perseverante, apegado na fé em quem Deus é. Ainda que o choro possa durar uma noite, ele tem a certeza de que ao amanhecer virá o quê? Alegria. Deus sempre tem novidade de vida para mim e para você. Ainda que o dia mal tente nos cercar, nós estamos aprendendo algo. Nós estamos extraindo resultados. Qual é? Como é que eu estou com Deus? Tem gente que fala assim, olha aqui, ó, tem uma pessoa aqui que pensa assim, ó, você fala bem assim para Deus: Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? Deus está falando aqui. Você quer saber se Deus tem se agradado de você? Quando vier o dia mal, olhe para você mesmo. Veja o quanto você supera tudo aquilo em ser dependente dele, esperando nele por uma causa maior. Escuta, querido, preste atenção. Uma pessoa que se apoia em Deus, se ela sofre uma perseguição, ela tem que agir com a misericórdia que desce do alto, porque ele diz o quê? Para nós atrairmos o mesmo sentimento que vem de cima. Porque ele diz o quê? Para nós se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu já chorei por pessoas me perseguirem com medo, não com medo, por temor do que poderia acontecer com a vida daquela pessoa. Eu falava: Senhor, tem misericórdia dessa alma, porque não sabe o que faz. O próprio Jesus diante daquela cruz, ele olhando e dizendo: Pai, esses emocionados aqui embaixo não sabem o que faz. É a realidade, vou usar a linguagem atual. Esses emocionados não te conhecem, perdoa, porque eles não sabem o que faz, mas eu te conheço, Pai, por isso que eu te peço perdão. Eu peço por eles porque eu amo eles. Perdoa, perdoa. O próprio Jesus é a mensagem de perdão diante daquela cruz. Será que a gente consegue compreender isso e parar de ser criança nos dias atuais? Ignorando as responsabilidades de assumir uma vida de justiça, de comprometimento com a palavra e desenvolver um caráter nele? Socar numa igreja não vai te tornar filho não, querido. Preste atenção, é assumir responsabilidade. Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Ele está dizendo, há uma condição: santificação, santidade, zelo por si mesmo e pelo teu próximo. Quando você começa a compreender isso aí, isso vai causar até medo em você. Eu digo medo na questão de temor para quem é nascido da água e do Espírito, né? Mateus 22, já vou finalizar. Capítulo 22, versículo 40 vai dizer: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Todos nós dependemos dessa lei. Todos nós dependemos o quê? Desta lei. Queridos, eu gostaria de dar continuidade. Se eu pudesse aqui, nós ia terminar umas meia-noite. Mas eu tenho certeza que você ia sair daqui com o entendimento do alto. Porque o que é revelado do alto é diferenciado do que é compreendido aqui na lei dos homens. A lei do homem é a revelação do que você alcança diante da sua personalidade, diante da sua força, da sua capacidade intelectual. Porque ele diz, e desses 2 mandamentos depende toda a lei, o conhecimento dos homens e os profetas, a revelação de Deus sobre a terra. Deus se revela aos profetas. Deus fala com os seus profetas. Deus entrega a mensagem aos profetas. Deus, ele alerta uma nação através de um profeta. Escuta, existem leis humanas que são limitadas, mas existem profetas alicerçados com Deus, plugado com Deus, que recebe revelação direta. E essa revelação, ela simplesmente revela o cuidado de Deus em favor de uma nação e não interesse próprio. Para pensar.
Se você quer servir a Deus de verdade, você vai ter que servir quem te fere. Você vai ter que amar quem te fere. Você vai ter que perdoar quem te persegue. Para se manter diante da fé, alimentando a fé para estar próximo do Senhor, tem toda essa condição, tem todo esse amparo que nós devemos abraçar e assumir como responsabilidade. Senão, irmão, ninguém vai ver Deus. Não existe esse negócio, eu tenho fé que eu vou ser salvo. Vai nessa. Tenha fé que o salário vai cair na conta e fica o mês inteiro sem ir trabalhar. A fé sem obra é morta. Não vai não levanta não. Você vai ver o maná cair. Vai ver o maná esvaziar. Por quê? Responsabilidade. Então, a salvação, ela entra nesse mesmo estágio de condição, que é o quê? Se eu tenho fé, eu acredito, eu creio, então eu trago uma revelação da minha fé através da demonstração das obras. Então, eu recebo de Deus a responsabilidade para cumprir uma vontade divina e celestial. Então, se você não quer cumprir isso com Deus, isso aí é algo entre você e Deus. Isso aí não tem nada a ver comigo, com os irmãos, com outras pessoas. Quando Deus ele fala assim, Danilo, estou te dando um povo, eu no monte, olha só, estava lá no alto monte, aí veio uma pessoa, o senhor já tinha falado comigo, há muitos anos atrás. Eu no monte sozinho orando, o Senhor me trouxe uma revelação lá, e depois um irmão falou comigo. O Senhor ele sempre vai confirmar, irmãos. Preste atenção. Ele diz, olha, Deus está dizendo que Ele está separando um povo para você. Aí eu, meu Deus. Olhei para o alto e falei, só se o Senhor tiver no negócio, senão eu nem quero. Já mandei a direta, porque eu sou a responsabilidade de Deus e Deus é a minha responsabilidade. Tudo que de fato ocorrer comigo é responsabilidade dele. Por quê? Porque ele que me chamou. Eu só escolhi ouvir a voz dele e seguir a vontade dele. Então tudo que acontece, na medida que você escolhe estar nele e assumir responsabilidade, se torna responsabilidade de Deus. Vocês estão entendendo? Então eu sou a responsabilidade dele. Senhor, estou aqui, estou cumprindo, estou aqui em cima porque o Senhor me colocou aqui. Estou pregando porque o Senhor desceu o teu espírito para trazer o entendimento na tua palavra, para ensinar o teu povo. Estou seguindo porque eu estou me apoiando na força do Senhor. Porque nós não temos força para mexer com áreas espirituais se não aprender a descansar em Deus. Porque o inimigo visa várias portas na tua vida e ele tenta acessar de alguma forma você. E você tem que andar na torre de vigilância para não se tornar vítima de Satanás. Então, é assim. A gente tem que tomar cuidado para que as pessoas não privem nós da graça. Não é isso que Paulo está ensinando em Hebreus 12? Sim ou não? Ele não está ensinando isso? Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive. Ou seja, as pessoas podem fazer com que você perca a graça. Perca a salvação. Perca a essência de quem Deus é na sua vida. Por quê? Porque você é o responsável em zelar do campo de pouso do Espírito Santo, que é o teu coração. Amém? Pega essa palavra que não é motivacional. Pega essa palavra que não é coach. É revelada através de oração. É revelada através de busca. Através de santificação. Aleluia. Glória a Deus. E eu tenho certeza, que se essa palavra entrar dentro de você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, assim como essa palavra entrou dentro de mim. Assim, eu pude me equilibrar na dimensão espiritual e ignorar as coisas da carne. A espada, a palavra entrou e dividiu o que é do espírito e o que é da carne. Trouxe separação, rompendo o quê? Aquilo que não serve para Deus, de mim. E o que serve permanece, para Ele permanecer em mim. Porque Ele diz, sede santo como eu sou santo, e Ele não habita em templo sujo. Pega a tua porção, tome
como responsabilidade para que você construa um legado com Deus. Não fique esperando o seu nome no Spotify, o seu nome lá no Gideão, não. Espere o teu nome no livro da vida. E para manter isso, é joelho no chão, filho. Se não tiver oração, você tem fé para acreditar, mas para você se manter dentro desse ambiente chamado salvação, você tem que ter uma vida de oração. O que te mantém lá dentro da Nova Jerusalém, sendo reconhecido diante os céus e a terra, é a vida de oração que tu leva. Só olhar para Jesus. Olhe para o exemplo de Jesus. Jesus descia do monte, pregava, manifestações gloriosas aconteciam, depois ele fazia o quê? Se isolava para orar e recarregar as suas forças com Deus. A gente precisa disso. Amém? Eu acredito que, cara, eu mesmo tô até mais cristão, mais servo depois dessa palavra. Porque eu fico me edificado. O Senhor me edifica mais. E é isso que eu busco. É muito incrível porque, cara, na medida que você anuncia, mesmo que você esteja sem força, não estou dizendo que eu estou sem força, viu? Mas a gente já passou por situações, estágios que, cara, sabe quando você está assim triste? Você fala, Senhor, estou triste, como que eu vou falar da tua palavra? Aí você vai ministrar a palavra e Deus desce um renovo. E você mesmo nas suas fraquezas, você vai porque existe algo que fala mais dentro de você, o amor. 1 Coríntios 13 vai dizer o quê? O amor tudo suporta. O amor o quê? Tudo suporta. O amor te traz perseverança. O amor provê em você o quê? Olha lá, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. E não se ensoberbe. É ou não é? Segue. A gente já vai. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Ou seja, visa a revelação que foi lhe dado através do seu íntimo com ele em oração. Não se irrita, não suspeita mal, ou seja, não se apoia na sua justiça, no que você acha, mas o que é justo, de fato, que vem do alto. Não folga com a injustiça, mas folga com se mantém na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo. Olha as características de quem carrega o amor de Deus. Então quando você sobe aqui dizendo, Senhor, eu não sei nem o que vou falar. Só vai, cara. Porque o amor é a providência daquilo que te eleva às suas fraquezas. Daquilo que te levanta das suas fraquezas. Porque isso mostra para você que você é dependente de alguém. Isso revela a você que não é a sua força, mas alguém que está no controle da tua vida. Então quando você achar que as suas forças acabou, Deus está querendo se revelar a você. Para de olhar para os dias maus como se ele fosse mau. Ele é produtivo na minha e na tua vida. Não enxergue segundo aquilo que você acha, mas aquilo que a própria palavra traz como revelação para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vontade aqui é de voar. Se Deus me desse 2 asas aqui, já falava para os anjos, pega de um lado, o outro e... Glória a Deus. Por quê, irmãos? A palavra de Deus é incrível. Vontade aqui é de ser arrebatado logo, leva logo Jesus. Vamos. Mas eu tenho que continuar amando Ele, porque eu tenho uma missão para cumprir aqui, e a vontade dEle não é essa agora. Quem sabe daqui uns dias, meses, anos ou décadas. Isso vai depender dEle. Mas o que importa é eu permanecer nele para que o quê? Ele permaneça em mim. Juntos permanecemos para uma eternidade. Aleluia. Tem essa visão, cara. E saia da roda dos escarnecedores. Você vai ficar igual eles. Mortos. Olha, quem está escarnecendo, fuja. Quem é referência de Deus na tua vida, abrace a revelação da verdade na vida de alguém.
Abrace, caminhe, ande. Glória a Deus. Eu mesmo não preciso de muita gente andando do meu lado, não. Eu só preciso do Espírito Santo. Tem gente que acha que a gente depende de homens. Escuta, deixa eu falar algo para você. Você não depende de homens. Eu não dependo de homens. Quem é justo se apoia em Deus. Prova na Bíblia? Prova. Jó, ele olha para a mulher e fala... A mulher fala, você ainda está adorando esse Deus aí? Depois de todos esses males que lhe foi causado? Sabe o que ele disse? Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito! Bendito seja o nome do Senhor. Ei, só porque você falou, bendito seja o nome do Senhor. É querendo lançar palavras para fazer com que você se corrompa e se torne alguém injusto, mas você olha e fala, Deus tomou, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! O que fala mais alto? O estágio de Espírito de Deus que repousa sobre você, que te faz conhecido como Jó era conhecido. Tem visto Jó, meu filho, homem íntegro e fiel. Aí Satanás olha e fala, deixa eu ver se é íntegro e fiel mesmo. Aí vem os dias maus. Amém? Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Eu vou pedir para que a... Oi? Glória a Deus. Deixa eu ver um recado aqui. Deixa eu ver aqui um recado. Glória a Deus. Tem um louvor aí, não tem? Guardado ali na tábua do coração do João. Tem um louvor. Pronto. Nós vamos adorar o Senhor. Amém? Durante o louvor, se você sentir no coração